Chegou o dia dos cabeças de queijo e hoje eu vou tomar o lugar do polêmico Brian Gutekunst e ser o GM do Green Bay Packers. Os Packers estão fazendo aí uma free agency muito interessante aí, trouxeram alguns jogadores com um valor um pouco questionável aí na free agency, né? O contrato do Xavier McKinney e do Josh Jacobs, embora do Josh Jacobs seja aí um contrato muito fácil de estar se livrando. O time continua sua tradição aí de ser um dos mais jovens da NFL, o time que foi construído aí é muito jovem, muito talentoso, lembrando que esse time conseguiu chegar aí no Divisional Round e quase ganhou aí do San Francisco 49ers, que foi pro Super Bowl. Se não fosse a defesa deixando o time na mão, principalmente contra o jogo terrestre, que foi a principal fraqueza dessa defesa durante a temporada, se deu mais de 2.000 jardas terrestres, quem sabe os Packers poderiam ter ido para a final de conferência no primeiro ano de titular do Jordan Love. E eu acredito que poderiam até ter ganho dos Lions, a gente teria visto aí um Packers e Chiefs aí no Super Bowl, relembrando aí se eu não me engano, o primeiro Super Bowl, inclusive, da história, né? Que foi, inclusive, que os Packers venceram os Chiefs, cara. Então, super interessantíssimo aí o que a gente vai poder estar fazendo agora. Os Packers têm 6 escolhas aí na primeira rodada. Na primeira rodada, não, nas 5 primeiras rodadas. E é o que a gente vai estar fazendo aqui agora. Na Free Agency, não tem muito mais o que fazer. O time só vai conseguir aí um pouco mais de cap space mais para frente, depois de 1º de junho, depois do corte do Devondre Campbell, que deixa aí um espaço na posição de linebacker, que a gente pode estar buscando suprir aí no draft. Mas o meu interesse principal é na linha defensiva, principalmente ali um nose tackle. Devonte Wyatt ainda não está jogando o que deveria para uma escolha de primeira rodada, e a gente precisa aí dar uma ajuda aí para esse interior de linha defensiva, e é o que a gente vai buscar fazer agora. Então bora dar uma olhada aqui no elenco, né? A gente tem aqui ofensivamente, o time acho que está sentado numa posição muito legal no corpo de wide receivers, né? Com Christian Watson, ele é um ponto de interrogação, porque é difícil ele ficar saudável, mas saudável ele é um excelente jogador. Romeo Doubs se tornou bastante confiável, Jaden Reed cresceu muito na temporada passada. E na reta final, uma grata surpresa, Dontavion Wicks também teve bastante participação nesse ataque, então eu acho que os Packers estão muito confortáveis aí na posição de wide receiver, mas não me surpreenderia draftarem um a mais, até porque numa classe com uma profundidade tão gigante, é difícil você deixar passar um talento ou outro, né? E eu aqui me atentaria a draftar alguém com uma ameaça vertical, né? Até para suprir aí a ausência do Christian Watson quando ele não pode cumprir esse papel por não estar saudável em campo. Linha ofensiva é center e right guard, eu acredito aí que são os maiores buracos. O Rasheed Walker é o left tackle desse time e ele tem jogado muito bem, principalmente em situações de passe. Já tem um tempo já que o David Bakhtiari deixou aí esse vazio a ser preenchido, né, porque ele não jogava por conta de lesão. Lado direito, o Zach Tom também, bastante sólido, principalmente protegendo o passe. Jordan Love está bem protegido. E uma coisa interessante aqui também, eu acredito que esse time está mudando o seu estilo de correr com a bola. Até por isso, esses jogadores aqui estão sendo um perfil um pouco diferente do que era no passado. Até por isso o time optou aí por trazer o Josh Jacobs e largar o Aaron Jones, porque esse time está meio que abandonando um pouco o jogo primário terrestre de ser um esquema em zona para ser um esquema em gap. Resumidamente, né, daria para fazer um vídeo só falando sobre esquemas em zona, mas basicamente o que eles precisam? Jogadores que têm uma boa mobilidade lateral e que não vão avançar tanto a fundo de campo, e precisam de um running back que consiga aí sobreviver ao contato e que jogue bem com defensores perto dele, né? O Aaron Jones, ele era um running back que era melhor em espaços abertos, né? Então o perfil de running backs desse time tá assim, né? Com o A.J. Dillon sendo um cara mais parrudo também, mas principalmente usado em jardas curtas, e o Josh Jacobs sendo aquele running back que vai ser o bell cow, né? O cara que carrega mais a bola, mas ele também tem uma característica que o Aaron Jones não tem, que é sobreviver ao contato. Então ele é mais capaz de casar aí com esses esquemas aí. Então pode ser que nessa próxima temporada a gente veja muito aí o Green Bay Packers fazendo corridas com pin and pull, mexendo os guards e o center para fora,
e também o famoso counter, né, que está aí na lista entre as jogadas terrestres mais explosivas da NFL ultimamente, né? O power running tá voltando com tudo aí para a NFL. Do lado defensivo da bola aqui, né, a gente tem essa tristeza aqui que está sendo o miolo da linha defensiva e o miolo do corpo de linebackers, né? Então a gente tem a saída aí do Devondre Campbell. Quay Walker é um jogador bom, mas não é surpreendentemente bom. E temos aqui na linha defensiva o Devonte Wyatt, que não tem aí desempenhado o papel que se esperava por uma escolha alta de primeira rodada. Era um jogador a ser desenvolvido e não é o que tem sido o que tem acontecido, né? Kenny Clark continua sendo aí uma âncora nesse time, mas ele não consegue fazer tudo sozinho, né? Então, coisas que eu acharia mais interessante aqui pra gente trazer, de repente um nose tackle, né? O Devondre Sweat seria aqui o sonho, né? Mas eu fico receoso de estar draftando ele um pouco acima do que ele poderia ser draftado por um nose tackle, e a gente não está fazendo trocas nesse draft, está draftando principalmente por talento disponível. Então acaba limitando um pouco as nossas opções, mas eu com certeza cogitaria aí o Devondre Sweat para os Packers, né? Então, e na secundária, a secundária foi uma das melhores da NFL, trouxe aí o Xavier McKinney, Eric Stokes é um bom cornerback, e a gente tem o Jerry Alexander também, de repente um nickel ou um free safety para ajudar, dependendo de quem estiver disponível, com certeza a gente estaria cogitando, né? Que Sean Nixon é um jogador mais de special teams do que um nickelback de efeito, então seria interessante a gente trazer alguém que possa desempenhar essa função. E se vocês viram o vídeo passado, Jarron Jones é um dos meus favoritos aqui para a posição de níquel, mas a gente pode cogitar alguém um pouco mais cedo também. Bora pro draft! Então aqui logo no início a gente tem algumas opções aqui. Jer'Zhan Newton, obviamente, um dos jogadores mais talentosos disponíveis aqui de acordo com as necessidades dessa equipe. E a gente poderia estar, de repente, colocando ele numa posição um pouco mais para fora, né? Em vez dele jogar de defensive tackle, de fato, para ele jogar ali numa posição mais ou menos entre o guard e o tackle, ou um pouco mais à frente ali do guard, para ele poder ter um pouco mais de eficiência, né? Um cara que tem a sua principal qualidade, o pass rush, e a gente traria o Kenny Clark um pouco mais para dentro, de repente o Kenny Clark podendo jogar aí de nose tackle, mas a gente precisa fazer alguma coisa com esse interior de linha defensiva e de repente o corpo de linebackers também. Dados os jogadores disponíveis aqui a necessidade dos Packers, não me surpreenderia se o Johnny Newton ficar disponível, essa seria a escolha, é o que a gente vai fazer agora. Logo em seguida, então a gente está aqui no início, bem no iniciozinho aqui da segunda rodada. Temos opções muito interessantes, lembrando que a gente está aqui draftando principalmente por talento disponível, em posições aí que são interessantes para estar endereçando. Logo de cara aqui eu consigo ver dois, Tyler Nubby e Peyton Wilson são jogadores muito interessantes. Peyton Wilson tem um histórico grande de lesões aí, né? São 2 rompimentos do ligamento anterior cruzado do joelho na sua carreira do college, tem uma certa idade já. Tyler Nubby aqui seria interessante, porque ele pode jogar de free safety, Xavier McKinney é um cara que joga mais perto do box, ele seria ocupando aí a função de strong safety, e daria uma certa versatilidade do time jogar com o Tyler Nubby também de nickelback, né? Então, podendo suprir essa função, eu acredito aqui que seria uma opção interessante, e o talento é muito bom para deixar passar. Se vocês quiserem assistir um pouco do Tyler Nubby, põe aí o jogo de Minnesota contra NC State, vocês vão ver aí ele protegendo passes de uma possível escolha de segunda escolha geral do draft, né, o Drake May. Tyler Nubby escolhido pelos Packers. Então temos aqui agora a escolha 58, são 2 escolhas na primeira rodada, né, que é uma coisa bastante interessante, e aqui a gente já pode começar a ver algumas opções. Aqui eu poderia estar dando uma olhada na posição de wide receiver, tem o Tez Walker aqui, que cumpriria essa função de ameaça vertical, que eu acho que na ausência aí do Christian Watson seria interessante, né? Christian Watson a gente já está indo aí para a 3ª temporada dele, e nenhuma das 2 anteriores ele esteve saudável 100% da temporada, então eu cogitaria realmente um wide receiver por conta disso, mas especialmente com essa característica. A gente tem aqui também Christian Haynes, que, como eu mencionei, a mudança,
da filosofia de jogo terrestre dos Packers, ele seria um jogador muito, mas muito interessante, porque uma das suas principais qualidades está na mobilidade. E caso a gente não fosse pegar ele, o Christian Mahogany também seria uma opção. Ele cumpriria bem essa função. E Cedric Van Pran também, para ancorar um pouco esse interior de linha ofensiva. Temos algumas opções interessantes aqui. Interior de linha defensiva, a gente tem aqui, né, Chris Jenkins, que eu acho que seria fenomenal aqui pro jogo terrestre. Eu acho que ele é um cara que ocupa bem os gaps e consegue ser um jogador eficiente na defesa terrestre, né? O nosso querido Orhoro aqui, ele é um cara mais de pass rush, para jogar um pouco mais do lado de fora. A gente já draftou o Johnny Newton, então nesse cenário aqui eu evitaria estar draftando um jogador a mais de interior de linha defensiva, até pelo esquema defensivo aí dos Packers, que a princípio será aí um esquema com 3 jogadores apenas na linha defensiva. Isso pode mudar aí dependendo do novo coordenador defensivo. Mas aqui eu acho que a gente pode ir aqui de wide receiver, porque me preocupa um pouco. Eu quero que os Packers ainda tenham esse elemento vertical para aproveitar o braço do Jordan Love. Tez Walker aqui eu acho que supra essa função. Conforme a gente vai descendo aqui no draft, as opções vão acabar sendo um pouco mais limitadas. Tez Walker é um jogador rápido e é um jogador alto, tem uma boa envergadura. Não é nenhum jogador pronto, ele pode ser desenvolvido um pouco mais. E eu acho que é uma escolha interessante aqui. Embora a gente esteja aqui na escolha 58, eu sei que ele não vai estar disponível depois. Vamos para a próxima, escolha 88. Então o que já fizemos? A gente draftou um jogador de interior de linha defensiva, draftamos um safety e draftamos um wide receiver. Então aqui agora a gente já pode começar a pensar um pouco mais nessa linha ofensiva para aumentar o potencial do ataque desta equipe. Então, interior de linha ofensiva, 2 opções aqui. Temos 2 escolhas muito próximas, né? Então a 88 e a 91. Então é muito possível que desses jogadores aqui, desses 3, a gente consiga sair com pelo menos 2 deles. Caso a gente não consiga o Christian Mahogany, a gente pode estar interessado aqui no Zach Sinter, que também pode ser um jogador bastante interessante, tem um valor muito legal ali para a posição dele. Aqui eu acho que a gente pode estar indo de Cedric Van Pran. Eu quero muito um center aqui para ajudar a ancorar essa linha defensiva. Eu acho que ele por si só já consegue minimizar aí os danos de um right guard menos eficiente, mas a gente precisa suprir de qualquer forma. E Cedric Van Pran selecionado. E olha só, eu não tinha observado, mas o Jeremiah Trotter está disponível. E ele é um excelente jogador, é um jogador muito atlético, um jogador muito inteligente. E entra aí para ajudar essa saída do Devondre Campbell, do corpo de linebackers, né? Então se a gente juntar ele aí com o Quay Walker, pode ser que temos aí uma possível melhora no jogo terrestre, sem falar que o Jeremiah Trotter é um grande contribuinte aí da defesa ao passe também, né? Então, por talento aqui disponível, eu acho que a gente poderia deixar passar um jogador de linha ofensiva e pegar direto aqui o Jeremiah Trotter. E na escolha 126 a gente vê o que tem disponível para nós, que acaba não sendo muitas opções aqui tão interessantes. Tem o Malik Washington, embora a gente já tenha draftado algum wide receiver, e eu acho que ele teria pouco espaço, dado ao que os outros recebedores dos Packers já conquistaram. Audric Estime e Tyrone Tracy aqui são 2 jogadores interessantíssimos aqui, né? Afinal, a gente sabe que a vida do Josh Jacobs em Green Bay ela pode ser curta, dependendo ou não do seu desempenho, e o A.J. Dillon não é aquele jogador que vai suprir essa falta, né? Então, eu acho que Audric Estime valeria a aposta. Ele é um jogador eficiente, ele é um jogador que tem um perfil similar aí pro estilo de jogo que os Packers querem correr, assim como o Tyrone Tracy. E dentro dos talentos disponíveis aqui, eu acho que a gente pode trazer um pouquinho mais do reforço pro ataque. Então, eu vou de Audric Estime aqui nessa escolha. E a última, finalzinho aí de 5ª rodada. Temos algumas opções aqui pra gente estar olhando. Então, só recapitulando, a gente draftou um running back, agora com a última escolha. A gente draftou também um jogador na posição de linha ofensiva, na posição de center. Temos um linebacker aqui também no Jeremiah Trotter. Temos um safety, o Tyler Nubbin. E também temos o wide receiver Tez Walker, além de ter draftado
o Johnny Newton lá na primeira rodada, né? Então o que podemos aqui estar fazendo agora? Zach Zinter está disponível, então a nossa aposta meio que se pagou, pulando não só o Christian Haynes, mas como o Christian Mahogany. Zach Zinter é um cara aí que ele tem um potencial muito alto, é um cara aí que eu acredito que pode vingar muito bem na NFL. E aproveitando aqui que a gente precisa de um guard ainda, ele será a nossa escolha aqui, finalizando o draft dos Packers. Veremos aqui então, fazendo uma recapitulação. Olha só, acho que eu até concordo aqui dessa vez com a nota do PFF, né, com exceção aqui da escolha do Tez Walker. A gente draftou porque a gente sabia que não ia fazer trocas e ele não estaria disponível. Gostaria de ter tido de repente, Troy Franklin disponível aqui, teria escolhido ele? Provavelmente, né, mas como ele não estava disponível, eu acredito aqui que foi um draft bem equilibrado. Então, pegamos o Johnny Newton para mexer um pouquinho no posicionamento dessa linha defensiva, tentando resolver a condição das deficiências terrestres. Tyler Nubbin, simplesmente aqui talento disponível, não tinha muitas outras opções assim tão interessantes assim, com um potencial tão grande. Eu acho que ele já entra para jogar a partir da semana 1 e dá muita versatilidade aqui para os Packers poderem jogar em esquemas com 2 safeties, com apenas um safety, e ele também pode jogar de nickel. Então eu acho que aqui um cara bastante versátil, muito interessante. Devontae Walker, ameaça vertical, ele também fica como uma policy de segurança aí para o Christian Watson. Cedric Van Pran para fixar aqui a posição de centro, um jogador muito inteligente, um jogador muito instintivo, ajuda a fixar essa linha ofensiva, principalmente aí protegendo o passe e com o jogo terrestre. Eu acredito que com um center bem desenvolvido facilita o trabalho dos guards também, né? Afinal, normalmente, não sei se vocês vão saber, mas o center é o jogador mais inteligente da linha ofensiva, né? Afinal, ele que tem que fazer a leitura de todos os bloqueios, tem que fazer a leitura do esquema defensivo, tem que fazer o reconhecimento das blitz e tentar organizar os outros jogadores para que todo mundo consiga jogar em unissono, né? Essa unidade ela precisa estar muito bem organizada, então ter um bom center faz total diferença. Jeremiah Trotter, simplesmente aqui o talento disponível era muito bom para se deixar passar. Eu gosto muito do potencial dele. Acredito aqui que com os Packers ele poderia se desenvolver muito bem. E caso a linha defensiva fosse corrigida, ele teria seu trabalho um pouco mais facilitado no jogo terrestre. E Audric Estime como um running back aí interessante numa posição da 4ª rodada, que tem um potencial muito legal. Ele pode ser um contribuinte recebendo passes também. Mas acredito que para esse esquema dos Packers aí com gap running pode ser mais interessante aí o Audric Estime, pode ser um cara aí que pode florescer no final aí da temporada e começar bem a próxima. E o Zach Zinter, que simplesmente caiu no nosso colo para ir ajudar a preencher essa posição de guard. Ele já entraria no lado direito, né? Jamais substituiria o querido Elgton Jenkins, que além de ser um canivete suíço é um excelente jogador. Ele substituiria o Sean Ryan e já entraria com impacto imediato. Então foi esse aí o draft dos cabeças de queijo. Green Bay Packers entraria com um potencial gigantesco, com vários jogadores que já poderiam contribuir na semana 1 e com certeza entrariam como favoritos aí, um dos favoritos para ganhar a NFC North. Se você é torcedor dos Packers e gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal. O que você faria de diferente? Concorda ou não com essa estratégia de draft? O que você acha que seu time vai fazer? O que você gostaria que eles fizessem? Deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e tchau!